Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou a capital Potiguar como a segunda do Nordeste em índice de pessoas com 18 anos ou mais com diagnóstico da depressão. Então, ao vivo, a repórter Lisiane Vigílio tem as informações. Vamos falar com ela. Oi, Lisiane, bom dia para você. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa. Pois é, vou começar já dando esse número, tá? 11,8% da população aqui de Natal relatou nessa pesquisa que tinha diagnóstico de depressão. É mais, inclusive, do que a média nacional, que é de 11,3%, segundo a pesquisa do Ministério da Saúde. Eu vou conversar agora com a Marta Alves, que é psicóloga, inclusive faz parte da equipe do ISD, o Instituto Santos Dumont, para a gente tentar entender um pouquinho esses números, né? Claro que essa discussão vai muito além de números, né? São pessoas passando por algum tipo de dificuldade, mas existe alguma explicação, Marta, para esse número tão alto, né? Mais de 10% aí da população com diagnóstico de depressão? Bom dia. Bom dia, Lisiane. São dados bem alarmantes, né? E desperta realmente na gente o desejo de entender. Mas se tratando de adoecimentos mentais, a gente vai pensar numa gama de fatores que se relacionam. A gente não vai conseguir estabelecer causa e efeito, como o exemplo do Covid. Porque o Covid existe por causa do fator X. Em saúde mental, a gente vai analisar fatores públicos, fatores macros, fatores de desemprego, índices de segurança, acesso alimentar, acesso socioeconômico, e a gente vai analisar também o estilo de vida das pessoas. Coisas que são fatores protetores, digamos, acessar esporte, acessar espaços de lazer, uma rotina em que essa pessoa se tenha espaços de bem-estar, então fatores mais individuais e fatores coletivos. Eu acredito que seria por aí o caminho para a gente entender esses números. E a pandemia certamente contribuiu muito, né, para esse aumento, que inclusive tem um dado também da OMS que o aumento foi em todo mundo. Esse dado da OMS é bastante importante porque ele inclusive acrescenta ansiedade. Na pesquisa do Ministério da Saúde a gente está falando somente de depressão, mas no da OMS a gente analisa os dois juntos. Talvez fosse ainda mais alarmante se a gente analisasse os índices de ansiedade aqui. De fato, a pandemia, a privação do que antes eram os nossos escapes, né, os espaços em que a gente poderia organizar um pouquinho, se organizar diante do estresse, a privação disso acentua questões que nos expõem ao adoecimento mental. E as mulheres são maioria, né? Aqui em Natal, por exemplo, é mais que o dobro desse índice de mulheres. Essa é uma outra análise que a gente pode pensar em dois fatores, né? A gente pode pensar, de fato, na sobrecarga feminina em relação às duplas jornadas de trabalho, é uma discussão já bastante conhecida, e a gente pode pensar também, talvez, numa subnotificação dos homens. As mulheres, elas costumam recorrer mais aos serviços de saúde, ter mais espaços de troca, comunicar as suas emoções, e é já um dado posto que os homens eles buscam esse serviço mais em estados de agravo mais intenso. Então, talvez seriam esses dois pontos para a gente tentar entender o número das mulheres. Antes se falava bem menos, né, de depressão, era tratado como frescura, né, não era um caso de saúde pública. Hoje a gente tem mais acesso às informações também, mas muita gente ainda não sabe quando é que passa de uma tristeza, uma pessoa que está passando por um momento difícil, por uma situação complicada. Como é que ela faz para ter esse acompanhamento e um possível diagnóstico de depressão? Eu vou falar em 3 pontos que vão ajudar a gente a diferenciar o que é uma tristeza intensa do que de fato a gente poderia pensar em um processo de adoecimento. Nós vamos pensar em duração, porque uma tristeza ela costuma ter uma duração mais breve. A gente vai pensar na intensidade, que a depressão ela não é simplesmente apenas uma tristeza, eu tenho uma redução da sensação do prazer, coisas que antes faziam sentido, que eu conseguia sentir prazer na realização dessas atividades, eu não consigo mais acessar essa sensação. E o outro ponto é a funcionalidade. Eu consigo realizar as minhas atividades que compõem a minha rotina, as minhas atividades domésticas, o trabalho, a área dos estudos, eu consigo ainda acessar, então duração, intensidade e funcionalidade são os pontos para a gente diferenciar o que é uma questão de desordem emocional momentânea do que de fato é um possível adoecimento. Qual o papel da família, dos amigos nesse processo? Como é que uma pessoa deve reagir
né, a essa situação quando uma pessoa querida está passando por esse momento de depressão? Rede de apoio é fundamental. É importante a gente poder contar, comunicar. Antes de comunicar alguém da equipe de saúde, antes de buscar um serviço de saúde, a gente costuma contar para alguém próximo da nossa confiança. Então, se a gente conseguir criar uma rede em que uma pessoa tem a possibilidade de comunicar para outra, falar sobre as suas emoções, isso já é um primeiro espaço de cuidado. E a gente se encorajar, né, gente? Não é fácil a gente buscar um serviço em que a gente precisa se expor, falar sobre nós. Quando você busca um psicólogo, um psiquiatra, você fala sobre a sua vida. Então, é importante que a gente se apoie nessa busca e converse sobre isso. Ok, Marta Alves, que é psicóloga do ISD, muito obrigada por sua participação. Então aí, esse é o recado, né? Busque apoio na sua família, nos seus amigos, apoio psicológico também. E você que está com uma pessoa em casa, na família, passando por essa situação, não é frescura. Depressão, a gente vê cada vez mais, é um problema de saúde pública. Tá aí os números dessa pesquisa do Ministério da Saúde para mostrar pra gente. 11,8% dos adultos acima de 18 anos aqui na capital potiguar relataram diagnóstico de depressão. Então, não é frescura, se cuidem, vamos nos cuidar. Mara, é com você. Obrigada, Lisiane, pelas informações. É como Lisiane falou, de fato não é frescura, é uma doença que ainda existe muito preconceito, mas de fato essa rede de apoio da família, dos amigos, ela é fundamental. Porque quem é que quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente, né, gente? E muitas vezes é difícil você assumir que você está não só com a depressão, mas com uma síndrome do pânico, com uma ansiedade. Então esse diagnóstico, né, e o autoconhecimento, eu não estou bem, é fundamental para que